Muito bem, agora que a gente viu como é que faz um programa, como é que a gente coloca um texto, como é que a gente escreve o que a gente quiser, vamos aprender a fazer uma coisa útil, né? Então vamos aprender como é que a gente faz para ter um programa que usa a memória. Porque até agora nossos programas, eles só são capazes de fazer assim, tipo, nada, né? Ele só escreve o que você manda escrever. E se você quiser escrever uma coisa, por que você não está fazendo no Word, né? Isso aqui não é Word, gente. Isso aqui é programação. Programação permite você fazer o que você quiser. Então vamos lá. Vamos aprender o que são variáveis. Então primeiro vamos entender a ideia, depois a gente faz os códigos, certo? Então, variáveis é uma ideia que permite que você tenha, por exemplo, um nome, uma palavra, tipo, sei lá, A. E esse A, ele vai ter um valor. Então, esse A, ele vai ter lá, por exemplo, o valor 5. Né? Então, você dá esse valor aí para o A. Né? A gente usa igual, né, para dizer isso. Então, esquece a setinha, eu vou fazer aqui um igual. Então, o A recebe 5, né, seria isso. Então, a ideia de variáveis é essa. Você tem uma letra, um nome, uma palavra, podia ser qualquer palavra, e você dá um valor para ela. Esse valor ele pode ser números, pode ser números com vírgula, pode ser texto, tudo são valores. Já vamos ver sobre isso. Mas no caso mais simples, vamos pegar aqui variáveis com uma letra, do tipo de números. Né? Vamos começar simples. Então, a ideia de variáveis é essa. Você tem uma forma de armazenar um valor num nome. Uma outra forma da gente entender isso seria você pensar como se fossem caixinhas. Então você tem assim, uma caixinha aqui, eu vou chamar essa caixinha aqui de A, certo? E daí dentro dessa caixinha, o que eu tenho nela? Não tem nada, está vazia. Aí o que eu faço? Eu ponho 5 lá, então eu pego 5 e ponho lá dentro. Aí a caixinha vai ficar com o valor 5. Então, isso é você dar um valor para a variável. Aí quando você perguntar qual é o valor de A, olha lá na caixinha, tem 5 lá dentro. Certo? Então a ideia de variáveis é que você tem um espaço, e esse espaço você se refere a ele pelo nome. Certo? Só que quando você se refere ao nome, ele vai olhar o que está nesse espaço e pegar o valor que está lá. Muito bem. Além de você poder colocar um valor, a gente também pode fazer cálculos com esse valor. A gente pode fazer tudo. Na verdade, variáveis é uma ideia central da lógica de programação. Então, além de números, o que mais a gente pode fazer? Bom, eu vou escrever aqui todos os tipos que a gente pode ter. Então, no Portugal, números são do tipo inteiro. O que é o inteiro? São números que vão de negativo a positivo, mas que não tem casas decimais. Então, o tipo inteiro seria 1, 2, 3, todos estão do tipo inteiro. Menos 2 também é do tipo inteiro. 0 também é do... Então, qualquer número que positivo ou negativo não tem casa decimal é do tipo inteiro. Aí, além do tipo inteiro, nós temos o tipo real. O tipo real permite que você tenha números com casas decimais. Então, por exemplo, você quer representar o valor de π. O valor de π, você coloca lá assim, 3,14. Então, isso pode ser armazenado no tipo real. São números com casas decimais, certo? Além do tipo real, nós temos o tipo cadeia. Cadeia vem da ideia de você ter uma cadeia de caracteres. Então, você pode escrever, a gente já aprendeu sobre escrever, é o texto. Então, você coloca lá, dentro de aspas, qualquer coisa. Isso é um tipo cadeia. Então, o tipo cadeia você coloca dentro de aspas. E daí nós temos o tipo caractere e o tipo lógico. A gente vai aprender deles depois. Vamos entender melhor esses aqui, depois a gente faz o resto. Então, vamos aprender a fazer um programa que cria uma variável. E daí a gente vai trazendo os conceitos a partir daí. Então, como é que a gente faz agora para declarar uma variável e escrever o valor dela? Vamos começar de um jeito simples. Vamos criar uma variável A, que eu tinha mostrado aqui. Então, a regra para você criar uma variável é você colocar o tipo dela, seguido do nome, e, opcionalmente, você põe igual e dá um valor.
certo? Essa parte aqui é opcional, você dá o valor. Então, o tipo é um desses. Inteiro, real, cadeia, caráter, lógico. A gente não vai ver o caráter lógico, por enquanto. Nome é qualquer coisa que você queira, desde que não tenha espaço, não tenha acento, não tenha caracteres especiais como vezes, mais, nenhum operador. Vamos fazer assim, ó. Põe só letras. Muito bem. Recebe um valor. Esse valor vai ser de acordo com o tipo. Então, se for inteiro, tem que ser um número. Se for real, tem que ser um número com cada decimal. Se for cadeia, tem que ser um texto. E assim por diante. Então, o valor é o que ele vai receber, né? Então, se eu quero criar uma variável A com o valor 5, do tipo inteiro, porque 5 é inteiro, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar inteiro, porque esse é o tipo da minha variável, certo? Então, o tipo é inteiro. O nome da minha variável, eu vou colocar A, certo? E eu vou dar o valor. Eu quero dar 5, então eu ponho lá igual. Eu vou pôr aqui o valor 5, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de declarar a variável. Então, nós vamos ter a variável A com o valor 5. Tudo bem. Se eu executar esse programa, não acontece nada. Por que não acontece nada? Bom, quando a gente executa esse programa aqui, ele escreve na tela. Por que ele escreve na tela? Porque a gente manda escrever. Nesse programa, a gente mandou escrever? Não mandou escrever. Então, ele não escreveu. Então, vamos mandar escrever. A gente coloca aqui, ó. Escreva. E daí, dentro dos parênteses, a gente coloca o que a gente quer escrever. Nesse caso, eu quero escrever a variável. Como é que eu escrevo a variável? Vamos lá. Se eu quisesse escrever um texto, eu colocaria dentro de aspas, certo? Mas se eu escrever um texto dentro de aspas, ele vai escrever o que está nas aspas. Então, se eu colocasse aqui tchau, ele escreve tchau. Não importa, né? Ele vai escrever o que está ali. Aqui eu quero escrever o valor da variável. Para mim escrever o valor da variável, eu não uso aspas. Por que eu não uso aspas? Porque não é texto. Aspas é só quando é texto. Isso aqui é um texto? Não, isso é uma variável. Então, eu vou colocar aqui a variável, a letra A, sem aspas, sem nada. E então, eu fecho os parênteses aqui. Eu abri o parênteses, tem que fechar. Muito bem. Esse programa vai só escrever 5 na tela. Veja como é que fica. 5. Tá, então, mas ó, se você mudar o valor da variável, por exemplo, digamos que eu coloquei lá 6. Então, eu mudei aqui o valor da variável. 6. Eu mando executar, olha o que dá. Executou, escreveu 6. Então, o escreva, ele vai pegar e escrever o que está aqui. O que está aqui? A variável. Tá aí daí. Ele vai pegar o valor da variável. Qual é o valor da variável? 6. Então, ele escreve 6 na tela. Essa é a ideia de variáveis. Você tem um nome, esse nome recebe um valor. Esse valor pode ser de qualquer um desses tipos. E a gente pode usar essa variável para exibir os valores, né? Muito bem. Como é que eu faria? Isso aqui ficar um pouco mais interessante. Porque aqui a gente só escreveu, né, um valor. Como é que eu junto isso aqui com texto, por exemplo? Tem como eu juntar com texto? Vamos lá. Ignora isso aqui. E vamos fazer mais uma linha embaixo. Vamos fazer com que ele diga assim, o valor de A é... E daí o valor de A? 5. É o 6 ali agora, né? Como é que faz isso? Bom, a gente faz escreva de novo. Escreva. A gente coloca lá dentro dos parênteses. Se eu quero escrever o valor de A, eu tenho que colocar texto. Então eu coloco lá. O valor de A é... 2 pontos, aspas. Se eu fechasse o parênteses aqui e executasse esse código, o que ia acontecer? Ele ia escrever só esse texto. Esse A ia continuar A, não ia mudar. Olha como é que fica. Viu? Não apareceu 6. Por que não apareceu 6? Porque isso é um texto. Texto é texto, não muda. Muito bem. Como é que faz para mudar? De junta com a variável. Então, eu fechei aqui o texto. Ó, abriu aspas, fechou aspas.
Fora das aspas, eu coloco aqui mais, e daí a variável. A. Aí eu fecho parênteses. E agora sim ele vai escrever o valor. Então, essa é a estrutura básica para a gente escrever a variável. A gente coloca lá o texto, ele fica entre aspas, muito bem. Acabou o texto, fora das aspas, eu coloco mais e a variável que eu quero. Isso vai juntar a variável no texto. Isso se chama, na verdade, concatenação. Eu estou concatenando, estou juntando o texto com a variável. Então ele vai pegar o valor de A, 6, vai transformar 6 em texto e vai juntar aqui, vai virar um texto só, e esse texto só vai escrever na tela. Então vai aparecer, o valor de A é 6. Essas aspas aqui só delimita o texto, não aparece, tá, gente? Então, entenda, ó, vê como que, viu? Então, o valor de A é 6. É isso que esse programa escreve. Dessa forma, a gente pode usar variáveis junto com o texto no escrito. Muito bem. Na outra aula, vamos aprender como é que faz contas com essas variáveis. E acho que a partir daqui vocês já entenderam bem como é que funciona a estrutura básica do programa. Se você tiver alguma dúvida, se tiver com dificuldade de acompanhar, volta o vídeo, veja lá os exemplos que vai sendo passado no AVA. E é isso. Assim é que a gente declara uma variável.